Após a Assembleia, professores da rede estadual decidem por greve a partir de segunda-feira. Bolsonaro quer parceria americana para explorar a Amazônia. Governo pretende aumentar para 40 pontos limite para a suspensão da CNH. 13º do Bolsa Família custará 2,5 bilhões e substituirá reajuste deste ano. Senado aprova projeto que protege mulheres de violência doméstica. Relator na CCJ da Câmara vota a favor da tramitação da PEC da Previdência. Bolsonaro supera Trump e é líder mundial com maior interação no Facebook. Venezuela sofre novo apagão e manifestações contra Maduro tomam conta do país. Netanyahu caminha para 5º mandato em Israel. Detento do Ipache morre em hospital e médico suspeita de homicídio. Homem é morto com 4 tiros na invasão do João Paulo em mais um acerto de contas. Morreu no lugar do filho. Pistoleiros invadem casa na Zona Leste e matam diarista grávida com 13 tiros. É o Jornal da Manhã que começa agora. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O tempo continua instável e o Climatempo fala que é de 80% a probabilidade de chover mais 24 milímetros. A temperatura máxima de ontem, como já era prevista, foi de 29 graus, a mesma de hoje, segundo este instituto. A temperatura neste fim de madrugada é de 24 graus e a umidade do ar 89%. Os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. É quarta-feira, 10 de abril. Chegamos aos 100 dias do ano. Faltam 265 para terminar 2019. É dia de Santa Gema Galgani. Também é o dia da engenharia e o dia do engenheiro do exército. O Rio Negro, que amanhece calmo, águas mornas, subiu mais 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 51 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes operou sem restrições durante a madrugada. A história registra. Em 10 de abril de 1954, morre o francês Auguste Lumière. Auguste, como era o irmão Luz, inventou o cinematógrafo, equipamento que originou o projetor de cinema. Em 1895, os irmãos exibiram pela primeira vez imagens projetadas em uma tela. Luiz dedicou a vida ao cinema, já Auguste seguiu a carreira da medicina. 1970, Paul McCartney anunciava o fim dos Beatles. 1984, nasce o primeiro bebê procedente de um embrião ultracongelado na cidade australiana de Melbourne. Em 2001, a Holanda torna-se o primeiro país do mundo a legalizar a eutanásia sob certas condições, como a morte cerebral confirmada. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A 14ª edição do Tacacá na Bossa, projeto que recebe artistas locais para apresentações semanais gratuitas no Largo de São Sebastião, inicia nesta quarta-feira a partir das 18 horas com shows de Márcia Siqueira e da banda Etsejan. Nesta temporada, o projeto contará com shows de diversos ritmos. O acesso é gratuito e a classificação é livre. E o Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, unidade Sambódromo, realizará no dia 23, próximo, audição interna e externa para a Orquestra de Repertório Popular. A seleção visa preenchimento de vagas e cadastro reserva para saxofone e flauta transversal. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o próximo dia 22, de 8 ao meio-dia e de 13 às 17 horas no setor de eventos e ofícios no Bloco F do Sambódromo. 5h52 em Manaus, Jornal da Manhã nas ruas da cidade com as primeiras informações do repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, ao contrário do que se pronunciava ontem, o trânsito foi relativamente tranquilo na área onde está sendo construída, onde começaram as obras de construção de passagens subterrâneas. Surpreendentemente, Paulo Guerra, ontem eu tive a oportunidade de conversar com o agente Ventilari que estava lá no local e todos estavam surpresos, né? Que com a interdição ali da Constantino Médio no trecho, naquela via de acesso que quem sai da João Valério direto para o São Jorge, ali eles colocaram um dente de dragão e o condutor tinha que fazer o retorno lá no Parque dos Bilhares. Daí, Paulo Guerra, o trânsito ganhou muito em fluidez na Avenida Constantino Médio. Ainda bem, né, Peregrini? Vamos esperar que os motoristas também têm que ter paciência, porque é uma obra de grande porte e que certamente em algum momento terá problema na fluidez do trânsito.
Já nos próximos dias, Paulo, será retirado o canteiro central ali de frente ao antigo Benarroz, ali por perto do Solo de Lucena, adentrando até o Parque dos Bilhares, ali vai ser retirado o canteiro central. Os ônibus, os carros de passeios irão fazer fluxo e contrafluxo naquelas faixas que dão acesso ao centro da cidade, Paulo. Então, vai ficar ali uma situação bem com trânsito, com as pistas reduzidas, né? Uma pista que serve só para ir para o bairro, essa pista vai ser usada para ir para o bairro e também vir para o centro. Peregrino, mais uma vez, tráfico de drogas causa uma tragédia familiar. Pistoleiros andavam à procura de um homem, invadiram uma casa na Zona Leste para matá-lo. Como ele não estava em casa, resolveram matar a mãe dele, Peregrino. Ela estava grávida e foi morta com 13 tiros, uma verdadeira crueldade. Parece que tem um código entre eles. Mesmo que você pague a dívida, você é morto. E parece que eles nunca vão morrer também, não é, Peregrino? Pois é, Paulo Guerra, e aconteceu com essa diarista de 47 anos de idade, a dona Valcicleide Soares da Silva. Como você bem colocou, Paulo, ela tinha 47 anos de idade, estava grávida de 2 meses. Ela era evangélica, uma mulher tranquila, até que, né, foram atrás do filho dela que mexia com ilícito, estava aí à margem da lei, Paulo Guerra, e infelizmente, na hora que os bandidos foram procurá-lo para matá-lo, não o encontraram. A mãe dele estava lá e acabou morrendo aí, executada, na verdade, com 13 tiros espalhados pelo corpo. Eles saem para matar de qualquer maneira. Se não encontrarem quem eles procuram, eles matam quem é parente ou quem está próximo, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, tem muita gente que se mete no mundo do crime, né, no mundo do tráfico. O código é esse. Não pagou, não está devendo e eles tiram a vida das pessoas, quando não acham, tiram de parentes. E assim aconteceu com a dona Valcicleide, infelizmente. Mas é bom lembrar que o cemitério é para todos, não, Peregrino? Ah, sim, Paulo, né? O mundo do crime está aí. Quem está se metendo nesse negócio de droga, se achando, não quer trabalhar, quer vender droga, está aí mais um exemplo de como acaba essa história. E esse detento do empate, Peregrino, ele foi espancado. A princípio dizer, ele sofria de epilepsia e de repente ele passou mal no empate. Ele foi, na realidade, foi espancado, foi agredido, Peregrino? Foi agredido, Paulo. As informações que chegou até nós é que ele foi, até nós, né, dizem, dão conta de que ele morreu por agressão física, com muito machucado na cabeça, com muito marca de agressão na cabeça e costelas, né? O homem tinha 26 anos de idade, deixa eu achar por aqui, Paulo, daqui a pouco eu trago com exatidão a idade dele, Paulo. Logo depois de ser agredido, né, possivelmente muito agredido, ele foi levado ao pronto-socorro Delfina Viz. Ele deu entrada lá às 15h40 e morreu às 16h10. Parece que quiseram mascarar essa morte, mas na realidade ele foi agredido e o médico inclusive constatou de que ele realmente foi morto por homicídio. Por agressão física, homicídio por agressão física, né, Paulo? Com muitas marcas de tortura, de pancada na cabeça e nas costelas. O homem foi morto com 4 tiros na invasão do João Paulo e mais um provável acerto de quantas, Alberto Peregrini? Pois é, Paulo, essa invasão do conjunto João Paulo, né? Esse homem foi morto, ele tinha 41 anos de idade, né? E tem nome famoso, tem nome de cantor. O Fernando Mendes foi assassinado aí, Paulo, com 4 tiros espalhados pelo corpo. Foram 2 na cabeça e 2 no peito. Ele acabou morrendo na hora nessa invasão que fica ali por trás do conjunto João Paulo II. Peregrini, todos os dias eu tenho deparado aqui com uma informação, um pedido de socorro por parte das pessoas que residem próximo à Praça Vilar Câmara, onde existe uma verdadeira feira de drogas que funciona de 18 às 23 horas. Pode, Peregrini? Pois é, né, Paulo? Agora estão servindo na bandeja aí, droga de tudo quanto é jeito, principalmente o skunk, né, e a pasta base de cocaína. A cocaína mesmo, a mais pura, que é a mais cara, é mais rara nesses locais assim, mas a pasta base e o skunk é vendido aí praticamente que livremente, vira feira de droga. Hoje em dia, Paulo, antigamente todo mundo queria morar perto de uma praça. Hoje em dia, praça já é sinônimo de encontro de drogados, de vagabundos, de traficantes. Onde tem uma praça, é melhor as pessoas passarem longe. Inclusive, a nossa mais famosa, que é aqui o Largo de São Sebastião. Sem dúvida alguma, Peregrini, também a Praça do Congresso. Peregrini, no mais, e os prontos-socorros da cidade?
Já passamos em 2, Paulo, no pronto-socorro Platão Araújo e no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo com uma movimentação até agitada durante a noite e madrugada. Muitos eventos aí por agressão física, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo, assim no pronto-socorro Platão Araújo. Já no pronto-socorro João Lúcio, a movimentação também podemos colocar como agitada, teve aí muitas pessoas aí feridas por agressão física, outros por acidente de trânsito, e uma pessoa foi ferida por bala e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Falta chegarmos ainda, Paulo, no pronto-socorro 28 de agosto. Um homem deu entrada no pronto-socorro com um chiclete preso nos dentes, Peregrino. Não era Adams. Qual era esse tipo de chiclete, Peregrino? Era o chiclete do amor, o chiclete da saliência, fazendo muito sucesso. Muita gente está trazendo, né? O negro aí, o pessoal que traz da Colômbia, é lá que tem muito esse chiclete da saliência, né? Já está invadindo a cidade. Tem muita gente, principalmente aquele pessoal que já não aguenta o banzeiro, anda mexendo o queixo, mascando o chiclete. É o chiclete da saliência que já chegou em Manaus. Peregrino volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Daqui a pouco voltaremos, Paulo, com essas e outras informações, e que tem muita gente também, Paulo, usando esse chiclete é muito ruim. A gente já tem informação para quem usa, né, prótese, dentadura. Ele gruda muito na dentadura e tá muita gente cutucando a dentadura para retirar o chiclete em meio aos dentes. Que coisa Paulo, horrível. Que coisa horrível, Peregrino. E tira com a unha ainda. É contigo, Paulo. As inscrições para o concurso da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno foram prorrogadas até às 13 horas da próxima sexta-feira. O aviso de prorrogação do edital número 01 e 02/2019 foi publicado na última sexta-feira, dia 5, no Diário Oficial do Município, data que encerrou o prazo inicial para as inscrições. De acordo com a comissão do concurso, os candidatos que já efetuaram a inscrição e não realizaram o pagamento deverão emitir um novo boleto para o pagamento. A impressão poderá ser feita diretamente no site da Fundação Carlos Chagas, banca responsável pela realização do certame. Um conjunto de acordo de cooperação técnica foi firmado ontem para viabilizar a adoção do sistema de audiências criminais por videoconferência e o desenvolvimento por meio de projeto PID de tecnologia para reconhecimento facial, a ser utilizada nas varas criminais nas audiências. Os acordos de cooperação que compõem o projeto Integra do Tribunal de Justiça do Amazonas foram firmados pelo Tribunal de Justiça do Estado e Governo, por intermédio da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, SEAP, e com o Instituto de Tecnologia e Negócios do Norte. O Tribunal de Justiça do Amazonas já utiliza o sistema de videoconferências para a realização de audiências com presos do Estado que estão em presídios federais. A meta da gestão do desembargador Iado Simões é ampliar o sistema para permitir que todas as audiências de varas criminais que exijam a participação de réus presos nas unidades prisionais locais possam ser realizadas por meio desta ferramenta, reduzindo a necessidade de transporte de presos entre o presídio e o fórum, gerando economia e ampliando a segurança de todas as partes envolvidas nesta logística. O ex-servidor da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Antônio do Nascimento Moreno, um dos vistoriadores envolvidos em esquema de fraudes na Superintendência, desarticulado pela Operação Rio Nilo, deverá pagar R$75 mil como reparação pelos danos causados ao patrimônio público e multa civil. A medida foi definida em acordo processual firmado com o Ministério Público Federal no Amazonas e homologado pela Justiça Federal. Antônio do Nascimento Moreno, que atuava na Sulframa em 2004, responde a 5 ações de improbidade administrativa movidas pelo Ministério Público Federal por enriquecimento ilícito. O Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal a homologação do acordo e a extinção dos processos em relação ao ex-servidor a partir do compromisso assumido no acordo. O pagamento do valor acordado será feito em parcelas mediante desconto em folha de pagamento. Em caso de desemprego, eventuais valores decorrentes da rescisão contratual e o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, serão revertidos para pagamento do débito. A Associação Brasileira Rede Unida realizará de 24 a 26 deste mês na Universidade Federal o Seminário de Atenção Básica em Saúde e Inovações da Atenção Básica na Amazônia,
Assembleia, que discutirá a atuação do Sistema Único de Saúde SUS aqui no norte do país. O encontro pautará a saúde indígena, saúde do imigrante, educação e saúde e vários outros temas que interessam a construção do SUS na região. Realizado em parceria com a Universidade do Estado por meio da Escola Superior de Ciências da Saúde, o evento também conta com apoio da UFAM, Fundação Oswaldo Cruz, Secretaria de Estado de Saúde, entre outras instituições. Nesta quarta-feira, às 10 horas, no auditório da sede do Governo do Estado, o governador Wilson Lima apresentará em entrevista coletiva o balanço de 100 dias da sua gestão. A Procuradoria-Geral da República pediu ontem a prisão do deputado federal Silas Câmara, do PRB, por crime de peculato, empregar fantasmas em processo que corre no Supremo Tribunal Federal contra o líder da bancada evangélica na Câmara dos Deputados. Ele é acusado de manter em folha de pagamento funcionários fantasmas e ficar com parte ou todo o salário desse pessoal. Isso teria acontecido durante 11 anos, segundo o site O Antagonista. Agora 6:08. O Ministério Público do Amazonas ajuizou ação penal contra 8 vereadores e um servidor da Câmara Municipal de Itapauá pela prática de conduta criminosa decorrente do embaraçamento da investigação do Ministério Público do Amazonas, que apura a existência de organização criminosa e a prática de desvio de recursos públicos através de fraudes a licitações naquela cidade. A ação foi ajuizada no último dia 4 de abril pela Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Nascimento Albuquerque, com apoio técnico dos promotores de justiça que integram o Grupo de Ação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Segundo o Ministério Público, os denunciados vêm praticando sucessivas condutas ilegais contra a testemunha do processo, Davi Menezes de Oliveira, vereador que denunciou a organização criminosa, dentre as quais a instauração de procedimentos disciplinares com nítido desvio de finalidade, o qual culminou na cassação ilegal do mandato do vereador, o que configura intimidação e constrangimento de testemunha das investigações e do processo judicial. A vereadora do município de Tonantin, Suelen Lofego, do MDB, usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas para denunciar ameaças de morte que vem recebendo por parte do prefeito do município, Lázaro de Souza Martins, do PP, e solicitar apoio do parlamento estadual. As ameaças, segundo a parlamentar, ocorreram após ela ter denunciado irregularidades no pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, depois de questionamento dos professores do município. O deputado estadual Álvaro Campeiro, do PP, se reuniu com o presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Amazonas, Cândido Honório Neto, e o representante da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Daniel Benvenuti, para discutir a iniciativa de transferir ao preso a responsabilidade de alguns serviços previstos em contrato com a empresa Humanizare. De acordo com Álvaro Campelo, o custo do preso no Amazonas é de R$4.027, ultrapassando a média do Brasil, que é de R$3.100. Álvaro Campeiro disse que a indicação ao governo do estado é para que o serviço de manutenção predial, lavanderia, padaria e limpeza sejam executados pelos próprios presidiários e não pela empresa que administra o sistema penitenciário. Com o preso, trabalhando para custear sua pena, o contrato milionário pago ao Humanizare será reduzido substancialmente. Sessão especial proposta por Josué Neto presta homenagem ao Dia do Autismo. J. Rai tem os detalhes. A Assembleia Legislativa do Amazonas realizou sessão especial ontem em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril. A sessão especial foi requerida pelo presidente da Casa, Josué Neto, que é autor de uma proposta aprovada no Parlamento Estadual e que se tornou lei em 2016. A lei prevê a implantação de centros profissionalizantes para pessoa com autismo. No Amazonas, há 244 estabelecimentos de saúde habilitados em reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomia ou múltiplas deficiências. Existem ainda as redes de saúde mental e a de cuidados à pessoa com deficiência, que são organizadas a partir da atenção básica. Na atenção especializada, possui aproximadamente 199 centros, que são pontos de atenção ambulatorial especializada em reabilitação e realizam diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistida. A deputada estadual Terezinha Ruiz, que representa
apresentou Josué Neto na sessão especial, afirmou que atualmente estima-se que em todo o país existam 2 milhões de pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro do autismo e metade delas ainda não identificadas. Em primeiro lugar, nós precisamos conhecer bem como conviver com uma criança ou um jovem autista. Eles nos ensinam mais do que nós a eles. E aqui, hoje, nesta sessão especial que o deputado Josué propôs, nós procuramos reconhecer o trabalho de várias pessoas, pais, professores, autoridades, estudiosos, que já vêm há muito tempo na luta do conhecimento e da sensibilização do autista, procurando oferecer melhores condições e melhores políticas de inclusão do autista na nossa sociedade. O autismo é um distúrbio do desenvolvimento neurológico caracterizado por comprometimento das habilidades sociais e de comunicação do ser humano. Alguns dos sinais são atraso na fala, dificuldade em estabelecer contato visual, comportamentos repetitivos e, em alguns casos, os autistas são inflexíveis à mudança de rotina. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h13 em Manaus. Em reunião no Ministério da Infraestrutura, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, solicitou a recuperação das estradas federais no Amazonas, Transamazônica e BR-319 e a restauração dos portos no interior do estado. O assunto foi abordado durante a reunião em que apresentou, junto com os deputados Sinésio Campos, do PT, e Roberto Cidade, do PV, o projeto Eixo Multimodal Manta-Manaus, ao diretor do Departamento de Navegação e Hidrovia do Ministério da Infraestrutura, Dino Antunes Batista, que recebeu os deputados a pedido do ministro Tarcísio Freitas. O desempenho da indústria amazonense no mês de fevereiro de 2019 apresentou crescimento de 1,5% na comparação com o mês anterior. Já em comparação com o mesmo mês de 2018, o aumento foi de 7,1%. As informações foram divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na manhã de ontem. Apesar do resultado, o acumulado do ano em comparação com o mesmo período do ano anterior ainda mostra valor negativo, menos 2,2%, muito por conta do resultado negativo de janeiro, que foi de menos 9,9%. O acumulado dos últimos 12 meses ficou em 0,7%. Os mais de 300 professores que participaram da Assembleia Geral organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas na tarde de ontem decidiram entrar em greve a partir da próxima segunda-feira, dia 15. A Assembleia aconteceu na quadra do Rio Negro, no centro de Manaus. O grupo, de acordo com a presidente do Sinteana, Cristina Rodrigues, vai organizar o ato de forma legal para que a greve seja iniciada na próxima semana. O próximo passo é fazer tudo conforme a lei, avisar os pais. A partir de hoje estamos em estado de greve, mas até lá estamos abertos à negociação. Só o governador pode mudar essa decisão, caso aceitem as nossas condições de 15% de reajustes, afirmou ela. Os profissionais associados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas reivindicam 15% de reajuste salarial na campanha da Datavase 2019, enquanto o governo do estado oferece 3,93%. Um grupo de estudantes fez um protesto contra a greve dos professores na tarde desta terça-feira durante a Assembleia Geral da categoria. O presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista à Rádio Jovem Pan que propôs ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma parceria para a exploração da Amazônia. O governante brasileiro defendeu também projeto de desenvolvimento focados na região. Você pega Roraima lá embaixo, na terra de uma tabela periódica, não podemos perder isso. Quando estive com o Trump, conversei com ele, entre outras coisas, que quero abrir para ir explorar a região amazônica em parceria. Como está, vamos perder a Amazônia. Essa área é vital para o mundo. É uma área importantíssima, disse o presidente. Ao ser questionado pelo jornalista Augusto Nunes sobre o que queria dizer com perder a Amazônia, Bolsonaro alegou que a ONU discute com indígenas a possibilidade de se criar novos países no Brasil. Ele também acusou uma minoria dentro da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, de impedir o desenvolvimento da região para ganhar dinheiro em cima dos indígenas. A área equivale a 136 milhões de hectares e tem um corredor de 50 quilômetros de comprimento a 150 de largura que passa na calha do Amazônia. Pela manobra, podemos ceder toda a região norte. O pessoal da Amazônia, do norte da Amazônia, de São Gabriel da Cachoeira, próprio Manaus, que não cresceria, e Roraima estariam isolados do resto do mundo, comentou o presidente.
Durante a entrevista, Bolsonaro também afirmou que pretende rever todas as demarcações indígenas que puder. Para você, hoje em dia, fazendo um linhão de Manaus para Roraima, que chama de linhão de Tucuruí, você tem problemas com reservas indígenas. Os índios querem, entre outras coisas, pelo que estou sabendo, estão nos ultimando, isso aí é que se pague por royalties pela linha de transmissão de energia. Eu topo pagar os royalties sem problema nenhum, mas é uma situação que atrapalha grande parte dos próprios índios, destacou o presidente. Polícia. Roberto Pellegrino, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos começar falando das ocorrências das pessoas que deram entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Um plantão considerado até tranquilo, Paulo Guerra e ouvintes. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Um homem que entrou em conflito com a própria família. 2 primos acabaram se desentendendo no bairro de Cachoeirinha e um deles deu entrada vítima de uma paulada na cabeça lá no pronto-socorro 28 de agosto. As informações dão conta de que um pedaço de janela, de uma janela de Angelim Pedra, foi usado como arma, e esse rapaz aí acabou dando uma paulada na cabeça do primo de 28 anos de idade, que deu entrada desacordado no 28 de agosto. Pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, esse homem deu entrada no 28 no pronto-socorro Platão Araújo. Ou melhor, rapaz, cadê o papel? É no João Lúcio que ele deu entrada. Paulo Guerra, esse homem foi agredido a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele queria invadir a casa da ex-mulher. As informações dão conta de que ele deixou a mulher por uma outra. Ah, não te quero mais, já tem uma melhor. Aí foi embora de casa. Depois não deu certo pra lá com a novinha e ele quis voltar. Só que quando ele voltou, rapaz, aí já tinha outro dentro da casa dele. Já tinha outro que mandava na geladeira, já tinha outro que mandava no controle, e ele acabou apanhando a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele deixou a mulher e quando tentou voltar, ele ganhou, foi uma pisa. Isso aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, outra briga por causa de triângulo amoroso. 2 homens brigavam pelo amor de uma velha. Os 2 estavam brigando. 2 homens, um de 30 anos de idade, o outro de 40 anos de idade, estavam brigando nas proximidades da rotatória do produtor. Por que eles estavam brigando? Brigaram por causa de um amor de uma velha de 45 anos de idade. Os 2 estavam brigando pelo amor dessa senhora, né? Dessa veteraníssima senhora. Eles estavam brigando por ela e as informações dão conta de que ela namorava com os 2, né? Aí os 2 descobriram, foram pra briga disputando o amor dessa senhora, dessa anciã que estava aí com 2 namorados. Ela tem 45 anos de idade e os 2 brigando por causa dessa senhora, veteraníssima senhora. Pronto, socorro Platão Araújo. Olha a morte! 2 colegas de copo se desentenderam e acabaram indo para via de fato. Os 2 estavam brigando, até que apareceu um covarde que era amigo de um dos 2 que estavam brigando e passou a faca para a mão dele. E ele pegou a faca e deu-lhe 2 estocadas no próprio colega de copo. A bebedeira começou com muita alegria, música alta, todos os 2 achando graça. Bebiam e achavam graça, tomavam um copo e achavam graça, até que começou uma discussão. Essa discussão foi se acalorando, daí foi pro tapa e do tapa acabou na facada. O homem deu entrada em estado grave no pronto-socorro Platão Araújo, mas logo foi atendido pelos anjos da vida e agora está fora de perigo, já não corre risco de morte, mas os 2 brigaram sim e foi após uma bebedeira em um bar localizado na área do bairro João Paulo Dos.
Ainda do pronto socorro, Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem que vende salgado e suco na área da zona leste da cidade. Paulo Guerra, se tem uma coisa que não aumentou de preço, foi a merenda. No Terminal 4, aqui também ali na área do bairro Grande Vitória também, a merenda, um copo de suco e um salgado custa R$1. Está lá na Avenida dos Açaizeiros, para quem quiser ver, tem bem umas 4 bancas de salgado e suco por R$1. Pois bem, ontem um rapaz de 24 anos levou sua amada para merendar, né? Convidou a mulher, vamos merendar, vamos jantar fora, e levou para essa banca de lanche de R$1. Lá houve um desentendimento, ele desconfiou que o vendedor de salgado de R$1 estava olhando para as partes de sua mulher. Ele, rapaz, o que tu tá olhando aí para as partes de minha senhora? Daí começou a confusão. Paulo Guerra, ele chutou a banca, quebrou a estufa, era salgado espalhado pelo chão em meio ao vidro, e a porrada cantou. Os dois ficaram brigando muito, Paulo Guerra, e um deles acabou acertando o outro com uma paulada, que deu entrada também no pronto-socorro Platão Araújo. Isso era por volta de 17h30, aliás, 19h30, era começo da noite de ontem, quando aconteceu essa briga. O rapaz levou sua esposa para jantar, né, na merenda de R$1, e acabou aí se envolvendo em uma briga que por pouco não acaba em tragédia. O detalhe dessa confusão, que 50 salgados que estavam dentro da estufa, que rebolaram pelo chão, muita gente juntando, todo mundo pegando o salgado, não sobrou um sequer. O salgado misturado à terra, no meio da lama, todo mundo. Negócio não tá fácil. Salgado rebolado pelo chão, todo mundo aproveitou ali na área da Avenida dos Açaizeiros. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, tiros na invasão lá do bairro João Paulo II. Um homem de 41 anos de idade foi barbaramente assassinado a tiros. O nome da vítima, Fernando Mendes. O Fernando Mendes morreu a tiros. E aquele que canta assim, ó: eu vou tirar você desse lugar. O homem que se apaixonou, né, por uma mulher lá do prostíbulo, ele cantava: eu vou tirar você desse lugar. Aí esse homem, o Fernando Mendes, foi homenageado com o nome desse cantor. E ontem ele perdeu a vida a tiros lá na invasão do bairro João Paulo II. E ninguém vai tirar desse lugar esse homem. Eu vou tirar você desse lugar. Como é que tira lá do cemitério? Ele morreu com 4 balaços espalhados pelo corpo. Essa é muito triste. Valcicléia da Silva, de 47 anos, morreu dentro da própria casa. Essa senhora, que trabalhava como diarista, era evangélica, uma mulher de bem, foi assassinada. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, por volta de 19 horas, era noite de ontem, quando homens entraram dentro dessa casa. Ainda tem dúvida se eram 2 ou 3, entraram na casa para executar o filho dela. Como ele não estava em casa, os bandidos mataram a dona Valcicléia, de 47 anos, dentro da casa dela. Tudo aconteceu lá no Complexo Mutirão, no bairro Novo Aleixo. Aí, perigosíssimo Complexo Mutirão, ali no Amadeu Botelho, no Novo Aleixo, Amazonino Mendes, essa área vermelha da cidade, uma das áreas mais violentas de Manaus, é o Complexo Mutirão, que abrange Amadeu Botelho, Novo Aleixo e Mutirão. Quem mora no Amadeu Botelho é morador do Mutirão, é morador de área vermelha.
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um detento da unidade prisional Antônio Trindade foi morto por agressão física. As primeiras informações dão conta de que ele sofreu muita agressão e foi levado ao pronto-socorro Delfim Aziz. Daí em diante, Paulo Guerra, de tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Entretanto, ele estava muito ferido. Ele não queria morrer. Ele travava um duelo contra a morte. Mas às 16h10, ele não resistiu aos ferimentos e morreu, já chegou praticamente sem vida lá no pronto-socorro Delfim Aziz, já não havia praticamente nada a fazer, o homem estava com muitas marcas na cabeça e nas costelas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Me chega a informação agora, Paulo Guerra e ouvintes, que um acidente de trânsito atrapalha o fluxo de veículos nesse momento lá na Avenida Margarita. A informação que me traz é o Batata da Lotação. Obrigado pela informação, Batata da Lotação, que nesse momento está lá no Monte Oreb, Batata da Lotação lá no Monte Oreb, e nos traz a informação desse acidente, que não teve vítimas lesionadas, porém o trânsito ficou atrapalhado na batida de um cadete e uma Kombi na Avenida Margarita. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 4.946, acumulou. A quadra saiu para 58 apostadores, cada um vai receber R$7.992,53. O terno paga para 6.070 apostadores, R$114,84. O dia de sorte no concurso 135 sorteou as dezenas 02, 05, 06, 11, 25, 27 e 28. O mês da sorte foi em janeiro. E os números da quina no concurso 4.946 foram estes: 37, 49, 52, 53 e 74. 37, 49, 52, 53 e 74. A lotomania no concurso 1959 saiu para um apostador de São Paulo. Ele vai receber R$2.920.021 e de quebra 96 centavos. É de São Paulo. E as dezenas sorteadas no concurso 1959 da lotomania foram estas. Anote aí: 02, 06, 16, 17, 20, 29, 30, diga 33, 37, 44, 45, 52, 60, 63, 70, 74, 75, 81, 92, fecha o jogo. 99. 6h34. Esportes. Os jogos de ontem, Copa do Brasil. Bahia 1, CRB 0. Libertadores da América. Atlético 1, Tolima 0. Olímpia 2, Golo Cruz 1. São Lourenço 2, Melgar 0. Internacional 3, Palestino 2. Penharol 1, LDU 0. Jogos de hoje. Às 16h, Liga dos Campeões da UEFA, Ajax e Juventus. Manchester United e Barcelona. Às 19h15, pela Copa Libertadores da América, jogam Cruzeiro e Huracán. Sporting Cristal e Universidade Concepción. Nacional e Zamora. Cerro Porteño e Atlético Mineiro. Palmeiras e Junior Barranquilla. 21h30, ainda pela Libertadores, Grêmio e Alianza Lima. Universidade Católica e Liberdade. Boca Juniors e Roger Westman. Às 21h30, pela Copa do Brasil, jogam Avaí e Vasco. Em jogo adiado, o Fluminense joga contra a Luverdense. 6h35 em Manaus. Voltamos às ruas da cidade com outras informações de Alberto Pellegrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, um acidente acontecido nas proximidades da antiga escola Agrotécnica Federal do Amazonas, Alameda Cosme Ferreira. 2 carros se envolveram nesse acidente, Paulo Guerra, bem embaixo do semáforo, atrapalha um pouquinho o trânsito, não tem ninguém ferido, Paulo, foi só danos materiais realmente, mas atrapalha um pouquinho, a gente pede a ação do Manaus-Trans na área da Alameda Cosme Ferreira. Paulo Guerra, ainda há pouco eu dizia que eu vou tirar você desse lugar, é de Fernando Mendes, mas não, é de Odaído José. A música do Fernando Mendes, e a mais famosa é aquela da cadeira de rodas, é o que me alerta o ouvinte. Paulo Guerra. Pois é, o Valdir Corrêa, que acaba de chegar, lembra que tocava esta música e gostava de ouvir também no Arraial. Últimas notícias. Bovespa fecha em baixa com investidores monitorando a reforma da Previdência. Nesta terça-feira, principal indicador da Bolsa Paulista recuou 1,11%, 96.291 pontos. O dólar fechou em alta. A moeda norte-americana subiu 0,11%, negociada a R$3,85,32 na venda. Maior chuva em 22 anos no Rio causa 10 mortes, deixa bairros submersos e provoca destruição. 7 das mortes foram na Zona Sul, entre elas a avó e neta que foram soterradas em Botafogo. Outras 3 foram na Zona Oeste. Cidade continua em estágio de crise. União pagará 9 bilhões a Petrobras por revisão de contrato de exploração do pré-sal, diz Conselho. Em 2010, a União assinou o acordo que permitiu à Petrobras explorar 5 bilhões de barris na Bacia de Santos. Estimativa é que haja ainda mais 6 bilhões. Leilão do excedente será em 28 de outubro. A União pagará 6 bilhões de dólares. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse nesta terça-feira que o governo pretende aumentar para 40 pontos o limite para o motorista ter a carteira nacional de habilitação suspensa. Hoje o motorista tem a carteira suspensa ao completar 20 pontos de infrações no período de 1 ano. A mudança na legislação será proposta pelo governo em um projeto que deve ser enviado ao Congresso nos próximos dias. No mesmo projeto, o governo vai propor ainda a alteração do prazo de validade para a renovação da CNH. Atualmente, o prazo de validade da carteira é de 5 anos. Mas a proposta é aumentar para 10 anos até que o motorista complete 50 anos de idade. Após esse período, a renovação volta a ser feita de 5 em 5 anos. Ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, fica inelegível até 2022, decide Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal considerou que Pezão cometeu abuso de poder nas eleições de 2014. Defesa pode recorrer, como sempre aqui no Brasil, tudo pode, ao TSE ou ao Supremo Tribunal Federal. Ele está preso desde novembro. Raquel Dodge pede ao STF para arquivar 2 inquéritos sobre Renan Calheiros. Casos estão sob relatoria dos ministros Carmen Lúcia e Luiz Edson Fachin. Procurador-geral afirma que não foi possível localizar provas para avançar nas investigações. Renan Calheiros, corpo fechado, é alvo de 14 inquéritos e se os relatores atenderem aos pedidos da PGR, o senador seguirá investigado em 12 casos. Ao assumir oficialmente nesta terça-feira o comando do Ministério da Educação, o novo ministro Abraham Weintraub disse que não aceitará divergências internas e que quem criar brigas ou discordar dos rumos da pasta está fora. Weintraub recebe o cargo oficialmente em cerimônia com o antecessor Ricardo Vélez Rodrigues. Antes da transmissão do cargo, ele foi empossado no ministério pelo presidente Jair Bolsonaro. Por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou soltar ontem o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, preso em razão da Operação Lava Jato desde julho de 2017. A maioria considerou que o tempo de prisão provisória foi alongado e que está sendo usado como antecipação de pena. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, anunciou nesta terça-feira que o 13º do Bolsa Família, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, custará 2,5 bilhões de reais a mais ao programa em 2019. Ainda segundo Terra, o benefício representará um aumento de 8,5% do que recebem anualmente as famílias. Por isso, informou o ministro, o programa não terá reajustes neste ano. O 13º será entregue em dezembro, explicou o ministro. 6h44. O relator da proposta de reforma da Previdência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado delegado Marcelo Freitas, apresentou na noite de ontem parecer pela admissibilidade
do texto enviado ao Congresso Nacional pelo governo Jair Bolsonaro. Com isso, Freitas opinou a favor da tramitação da proposta no parlamento. Após a leitura, foi concedido pedido de vista a mais tempo para análise pelo prazo de 2 sessões, adiando a votação para a semana que vem. O Senado aprovou na noite passada um projeto de lei que autoriza que autoridades policiais possam determinar a aplicação de medidas protetivas a mulheres vítimas de agressão no contexto da Lei Maria da Penha. O texto segue para a sanção presidencial. Com a aprovação do PL, delegados poderão determinar o afastamento do agressor da casa onde mora com a mulher, caso não haja juiz no município. Policiais também poderão aplicar tais medidas caso não haja delegacia disponível no momento da denúncia. O Dalai Lama, de 83 anos, foi internado em um hospital de Nova Delhi, na Índia, com uma infecção respiratória. Embora seu estado clínico já apresente melhora, informou hoje a agência F, uma fonte próxima ao líder espiritual tibetano. O Dalai Lama começou a sentir algum desconforto ontem e é por isso que foi levado a um check-up médico, durante o qual foi decidido que ele seria hospitalizado, afirmou o porta-voz do líder, Tenzin Takla. Hoje é o último dia para pedir a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019. Os pedidos poderão ser feitos até as 23h59 pelo horário de Brasília na página do participante do Enem. A taxa de inscrição deste ano é de R$85. O prazo para pedir a isenção da taxa começou no último dia 1º. Podem solicitar a isenção da taxa os estudantes que estão cursando a última série do ensino médio em 2019 em escola da rede pública, aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada com renda por pessoa igual ou menor que um salário mínimo e meio, o que em valores de 2019 equivale a 1.497. O acidente com o Boeing 737 MAX 8 da Ethiopian Airlines completa um mês nesta quarta-feira. Foi a segunda queda de um avião do modelo em menos de 5 meses. Outro Boeing 737 MAX 8 da Lion Air havia caído em outubro na Indonésia. Os relatórios preliminares dos 2 acidentes apontam para falhas no sistema MCAS que serviria para evitar o stall, a perda de sustentação do avião. Com indícios de falha de projeto, todos os mais de 350 aviões do modelo foram impedidos de voar enquanto a Boeing prepara uma atualização do sistema para corrigir as falhas. Caracas e várias outras regiões da Venezuela ficaram sem luz ontem à noite, na véspera de uma nova jornada de protestos convocada pelo líder opositor Juan Guaidó contra o colapso dos serviços básicos. O apagão maior em uma semana começou às 23h20 pelo horário local e afeta boa parte da capital e importantes áreas de ao menos 20 dos 23 estados do país. Quase 1.000 hondurenhos se reuniram ontem à noite na cidade de San Pedro Sula, no norte do país, para iniciar uma nova caravana migratória rumo aos Estados Unidos. Há mais de 800, quase 1.000 pessoas reunidas, afirmou uma fonte policial Associated Press. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu caminhava nesta quarta-feira para conquistar seu 5º mandato após eleições legislativas que o deixam em posição de formar um novo governo. A eventual vitória, apesar das acusações de corrupção contra Netanyahu, permitirá que ele se torne ao final do ano o primeiro-ministro com mais tempo de poder na história do Estado de Israel, superando o lendário Davi Ben-Gurion. De acordo com as projeções, seu partido Likud deve obter o mesmo número de cadeiras, 35 no parlamento, que o de seu principal adversário, o Partido Azul e Branco do general Benny Gantz. O presidente Jair Bolsonaro pode não ter conseguido avançar suas promessas de campanha nos 100 primeiros dias de governo. Mas ele se estabelece como líder com o maior número de interações do mundo em sua página do Facebook. Em 12 meses, a página de Bolsonaro registrou 145 milhões de intenções, quase 2 vezes mais que o de Donald Trump, com 84 milhões. O levantamento está sendo publicado nesta quarta-feira em Genebra pela agência de comunicação Borson Cohn & Wolf. De acordo com o estudo, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi é o líder em seguidores no Facebook, com mais de 42,5 milhões em sua página pessoal. Trump veio na segunda posição com 23 milhões. Já o terceiro lugar é a rainha Rania da Jordânia, com 16,9 milhões de interações. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bombeiros encontram mais um corpo no Morro da Babilônia. 10 pessoas morreram após temporal. Folha de São Paulo. STF manda soltar Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras. O Estado de São Paulo. Preço do gás deve cair 50% em 2 anos, afirma Guedes. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. A enfermeira é presa suspeita de estuprar paciente com doença autoimune.
imune. Valor econômico. Gilmar destrava pagamento de perdas de planos econômicos. Estado de Minas. CCJ é suspensa por 10 minutos após suspeita de líder do PSL estar armado. Jornal do Comércio no Recife. 13º do Bolsa Família custará 2,5 bilhões e programa não terá reajuste em 2019. As edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Produção industrial cresce em fevereiro. Em tempo. Os 100 dias de Wilson e os 100 dias de Bolsonaro. A crítica. Transporte mediado por aplicativo. Proposta corta a renda de 8.400 motoristas. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Difusora